Continuando a leitura do Srila Prabhupada Lilamrita, no 6º volume, capítulo Índia, unificando a ISKCON. Sentado à vontade em seu quarto, Prabhupada ouvia Dayananda, seu secretário temporário, ler alguma correspondência recente. Uma das cartas era de um presidente de templo que estava tendo dificuldade para liderar os devotos. E Prabhupada pediu a Dayananda que resumisse os pontos da carta. Ele disse Dayananda, que os devotos não estão se comportando bem e por isso os está censurando. Mas eles não aceitam suas censuras. A mera censura não é o nosso método, disse Prabhupada. Nosso método consiste em ensinar pelo exemplo. Dayananda tomou nota disso para não esquecer a frase ao datilografar a resposta de Prabhupada. A seguir, Srila Prabhupada prosseguiu Dayananda. Ele faz perguntas sobre vida familiar. O Guru não tem nada a ver com isso, disse Prabhupada. Com fomentar vida sexual e vida familiar. Eles não são felizes, esses homens e mulheres ocidentais. Mesmo depois de casados, continuam insatisfeitos. Por isso recomendo vida de brahmacharya e sannyasa. Havia outros devotos no quarto com Prabhupada, e Jagadguru, um brahmachari, manifestou-se. É porque eles não têm nenhum treinamento, por isso tem tantos problemas. Seja lá o que for, disse Prabhupada, mas eles não estão felizes, portanto recomendo brahmachari e sannyasa. Srila Prabhupada já ficara irritado ao presenciar uma situação de libertinagem entre marido e mulher em Vrindavan. Agora, ao ouvir essa carta de um rapaz fazendo perguntas inconvenientes sobre a vida familiar, voltou a pensar novamente em Vrindavan e pediu que chamasse o GBC de Vrindavan, Gopal Krishna, que acabara de chegar a Mayapur. Esse não é um hotel gratuito para namorados, começou Prabhupada antes mesmo de Gopal Krishna entrar no quarto. Vrindavan não é um lugar de palhaço. Se eles levarem Krishna a sério, dar-lhe-eis tudo. Não se preocupe com dinheiro, simplesmente administre. Não há escassez de dinheiro, há escassez de liderança. Por que tantas crianças no templo? Aquilo não é lugar para mães solteiras. As crianças devem estar sempre ocupadas, de modo que não criem confusão por toda parte. Srila Prabhupada disse que se as mães fossem responsáveis e só quisessem tomar conta de seus próprios filhos, deveriam ser mandados embora de Vrindavan. 2 mulheres poderiam encarregar-se da creche e tomar conta de muitas crianças, e outras devotas poderiam trabalhar. Nada de ir para o terraço e namorar, disse Prabhupada, e fazer planos para ir embora. Ele enfatizou que como toda a Índia visitava Vrindavana, o centro da ISKCON deveria ser ideal sob todos os aspectos. Do contrário, as pessoas pensariam que seus discípulos eram hippies e ninguém viria. Um bom exemplo de cuidar responsavelmente das crianças era o de Mayapur, onde já fora organizado um Gurukula. As crianças são bem-vindas, disse Prabhupada, mas transformem-nas em joias. Nada de crianças mimadas, hippies de Varna Sankara. Para os sannyasins presentes em Mayapur, as pesadas palavras de Prabhupada sobre a vida de grihasta irresponsável alimentaram seus próprios argumentos. Alguns deles achavam que os grihastas não deviam sequer morar nos templos. Naquela noite, quando os sannyasis reuniram-se no quarto de Prabhupada e conversaram com ele sobre a posição das famílias e das crianças da ISKCON, um sannyasi relatou que não lhe permitiam pregar em certos templos
pois ele era contra o matrimônio e a favor da vida de brahmachari. Outros reclamaram que propriedades caras estavam sendo adquiridas para serem utilizadas quase que exclusivamente como residências. A pregação estava sofrendo, diziam ele, e mandavam os brahmacharis se casarem quando esses sentiam agitação sexual. Sentindo a pesada força do protesto dos sannyasis, Prabhupada pôde perceber o antagonismo entre os ashramas. Disse que o GBC deveria resolver essas coisas, que ninguém poderia contrariar essas resoluções. Mas ele também simpatizou com o que os sannyasis diziam. Sugeriu que as famílias poderiam servir em comunidades rurais e viver de maneira autossuficiente em consciência de Krishna. Todo o nosso programa de pregação defende o desapego da vida material, disse Prabhupada. A suspensão da vida sexual de uma vez por todas. A vida de Grihasta é uma concessão para aqueles que não conseguem desapegar-se de imediato. De outro modo, não é necessário casar-se. Sendo o sexo legal ou ilegal, seus efeitos posteriores, além de serem incômodos, só acarretam dificuldades. 7 de março. Os membros do GBC estavam reunidos. Preparava-se uma agenda, discutia-se cada assunto e depois as resoluções eram aprovadas ou não através do voto. No final do dia, eles iam ter com Srila Prabhupada em seu quarto e liam as resoluções do dia, submetendo-as à sua aprovação ou correção. No primeiro dia, eles passaram principalmente atribuindo zonas e deveres a cada membro do GBC. Os resultados foram relatados a Srila Prabhupada, que os aprovou. Prabhupada também tratou do assunto de vida de Grihasta e de vida de sannyasi, dizendo que todos os devotos deviam apegar-se à família de Krishna, e não à família de excrementos ou à família suína. Vida de sannyasa significava a rejeição da família falsa, mas não da família de consciência de Krishna. A sociedade da consciência de Krishna tinha como base a renúncia, disse Prabhupada. E por isso todos os devotos sinceros eram como sannyasis. A veste em si não importava, fosse ela branca ou açafroada, apesar de que um grihasta ideal devesse eventualmente atingir a fase de sannyasa formal. Ele diz que todos os seus discípulos deveriam tornar-se gurus, e cada um deles fazer milhares de discípulos, assim como ele fizera, propagando dessa maneira a consciência de Krishna em toda parte. Debatam com o GBC e tomem suas decisões, disse ele. Questionem e ponham as ideias em votação. Mas se vocês formarem o partido dos brahmacharis, partido dos grihastas, partido dos sannyasis, será o fim. Tudo deve ser feito às claras. Precisamos trabalhar para Krishna. Porque esse psi de fofoqueiros? Isso não é nada bom. Na manhã seguinte, enquanto Srila Prabhupada dava sua caminhada pelos campos de Mayapur, Madhudvisha Swami, vice-presidente do GBC, pediu-lhe orientação nos preparativos da reunião do GBC daquele dia. Madhudvisha diz o seguinte: na reunião do GBC de hoje discutiremos qual é o papel dos sannyasis, brahmacharis e grihastas na ISKCON. No 18º capítulo da Bhagavad Gita, em um de seus significados, o Senhor diz que um sannyasi não deve jamais desencorajar um jovem que queira casar-se. Mas, por outro lado, entendemos que um sannyasi deve encorajar os jovens a permanecerem brahmacharis. Logo, parece-me haver aí alguma contradição. Prabhupada.
Depende do tempo e da circunstância. Krishna diz, Niyatam Kuru Karma Tvam. Dedica-te sempre a teu dever prescrito. E por fim ele diz, Sarva Dharmam Parityajamam Ekam Sharanam Braja. Bem, agora cheguem a um consenso. Não é uma contradição, só depende do tempo e da circunstância. Madhudvisha. Mas há alguma conclusão? Prabhupada. A meta verdadeira é tornarmos-nos servos eternos de Krishna. Se você se submete a karma, a jnana ou a yoga, isso não importa. A meta final é atingir Krishna. Arjuna obteve a graça de Krishna lutando e matando. Hare Krishna. Prabhupada não disse mais nada. Ele criara o GBC justamente para lidar com tais problemas e, através de cartas e dos seus livros, dera instruções pessoais aos membros do GBC. Agora eles teriam que aplicar tais instruções de acordo com o tempo e o lugar. O GBC reuniu-se e discutiu o dia inteiro e, ao entardecer, tinha uma lista de resoluções relativas às divisões de ashrams na ISKCON. Mães solteiras não podiam morar nos templos da ISKCON. Marido e mulher vivendo juntos ou separados não podiam morar nos templos da ISKCON. Antes de se casarem, os devotos deveriam ter um meio de subsistência, em vez de contarem com a manutenção da ISKCON. Ao casar-se, um devoto tornar-se-ia financeiramente responsável por sua esposa até o momento em que tomasse sannyasi. Em geral, quando lia as resoluções para Prabhupada em seu quarto, ele mantinha-se lacônico. Costumava aprovar acenando com a cabeça, ou de quando em quando fazia um breve comentário. Mas ao ouvir a resolução de que mães solteiras não poderiam ficar nos templos, murmurou meditativo. Então disse, quanto a mim, minha única preocupação é que elas não desperdicem sua valiosa vida humana. Ele falava não no tom de um líder oficial da sociedade que podia vetar resoluções, mas de maneira muito pessoal e humilde, como um devoto puro. Após tanta luta, disse ele, elas obtiveram essa forma humana e não quero que elas percam essa oportunidade. Quanto a mim, não posso discriminar homens, mulheres, crianças, ricos, pobres, educados ou tolos. Que venham todos e que aceitem a consciência de Krishna de modo que não desperdicem sua vida humana. Embora normalmente os membros do GBC tivessem muito o que dizer, após esse comentário de Prabhupada, eles permaneceram calados. Afinal, Tamal Krishna Goswami, o presidente do GBC eleito para aquele ano, falou: Sim, Srila Prabhupada, disse ele, então cancelaremos esta resolução. Prabhupada também desaprovou a resolução de que um chefe de família teria de dar apoio financeiro à sua esposa para o resto de sua vida até tornar-se sannyasi. Cada um de vocês seja guru, disse ele. Assim como tem 5.000 discípulos, ou 10.000, também vocês tenham 10.000 cada um. Dessa maneira, criem galhos e mais galhos da árvore de Chaitanya. Mas vocês têm que ser espiritualmente fortes. Isso significa cantar suas voltas e seguir as 4 regras. Isso não é um espetáculo artificial, não é algo material. Cantem e sigam as 4 regras e orem a Krishna desamparadamente. Precisamos ter entusiasmo. Se perdermos nossos entusiasmos, tudo se afrouxará. Eu já era velho quando saí de Vrindavan. Não tinha dinheiro nada, mas pensei, vou tentar assim mesmo. Bhagavan interveio espontaneamente. O senhor ainda é entusiástico, Srila Prabhupada.
Sim, Prabhupada sorriu, sou entusiástico. Não acho que sou velho. Às vezes achamos que nós somos velhos, disse Bhagavan. Ninguém é velho, disse Prabhupada. Nahanyati hanyamani sharire. Às vezes a velhice deixa-nos deprimidos. Mas eu sou entusiástico. Prabhupada disse estar satisfeito com a maior parte das resoluções, pois elas indicavam haver agora um GBC forte e disposto a aliviá-lo das dores de cabeça para que ele pudesse encontrar-se em seu trabalho de tradução. Disse que durante um ano inteiro os devotos teriam de seguir estritamente as resoluções votadas pelo GBC. Não deveria haver quaisquer mudanças, a menos que ele as aprovasse. E no próximo encontro anual eles poderiam fazer as mudanças que fossem necessárias. Então o presidente do GBC convocou a votação de um tópico não resolvido durante a reunião do dia. Haviam discutido o tópico, mas ele não fora aprovado. Por isso o presidente convocou uma votação. Todos votaram sim, erguendo a mão direita, então Srila Prabhupada também ergueu sua mão. Seus discípulos puseram-se a rir com aquele gesto carinhoso. Sim, disse Prabhupada, eu estou sendo obediente ao GBC. Tenho que seguir tudo o que vocês disserem. Ao tomarem conhecimento das resoluções do GBC, muitos presidentes de templos discordaram. Eles sabiam que Prabhupada as aprovara, mas acharam que o sentido e a interpretação que alguns dos sannyasis dariam às soluções causariam um cisma na sociedade. Muitos dos presidentes de templos, sendo grihastas, sentiam-se discriminados. Eles queriam uma oportunidade para apresentar o ponto de vista deles. Sabendo do descontentamento dos presidentes, Prabhupada trouxe o assunto à tona em sua próxima caminhada matinal, rodeado de sannyasis, membros do GBC, presidentes de templo e outros. Ele tocou na questão, tentando harmonizar sua família espiritual. Ouvi dizer, disse ele, que se impusermos rigidez excessivas aos grihastas, poderá haver alguma confusão. Sim, admitiu Madhudwisha. Bem, disse Prabhupada, acho melhor os próprios grihastas formarem um pequeno comitê e definirem o que farão, ao invés de serem forçados a fazer algo. Isso porque na era em que estamos, ninguém consegue seguir estritamente todas as normas rígidas dos Shastras. Tamal Krishna não gostou da ideia de os grihastas revisarem as resoluções do GBC. Em nenhuma de nossas resoluções, argumentou ele, insinuamos que de maneira devem viver os grihastas. As resoluções só estabelecem como deve funcionar nossa sociedade. Não se menciona como os grihastas devem viver. E quanto às objeções levantadas, Prabhupada já nos corrigiu. Acho que isto ainda precisa ser resolvido, continuou Prabhupada. Convoque um pequeno comitê de 3 ou 4 grihastas, então definam como viverão. Mudando de assunto, Prabhupada perguntou quando seria construído o Pandal. Naquele dia aguardava-se a chegada de 350 devotos do Ocidente. O palco do Pandal já era para estar erigido, pois as festividades, incluindo uma peça de teatro, começariam à noite. Mas os devotos irresistivelmente absortos no assunto Grihastha Sannyasi não conseguiam deixar de discuti-lo.
Qual a distinção entre o espírito de desfrute e o espírito de renúncia? Perguntou Pushta Krishna Swami, voltando ao assunto. Perguntou Prabhupada. Embora a pergunta fosse tendenciosa, ele mantinha-se imparcial, desapegado de qualquer divisões partidárias. Sua ideia sobre o que fazer era definida, mas seu método de ensiná-la era cauteloso e gradual. Ele já conhecia bem a difícil tarefa de satisfazer pontos de vista divergentes entre seus discípulos decididos. Havia anos que ele vinha tomando as decisões finais e ensinando a seus discípulos como prosseguir trabalhando sempre unidos. Uma vez mais surgia um assunto que só ele poderia resolver, caso eles lhe dessem ouvidos. Pushta Krishna diz, por exemplo, como temos discutido, existem tendências diferentes entre brahmacharis e os grihastas. A atitude dos brahmacharis é voltada para a renúncia. Se um brahmachari deixa sua vida de brahmachari para tornar-se grihasta, isso significa que ele está mais inclinado ao espírito de desfrute. Pelo menos até certo ponto. Logo, como devemos lidar com essa situação? Prabhupada. Se você quer desfrutar, quem conseguirá impedi-lo? Tama Krishna. Mas não podemos apoiar tal coisa. Não podemos sustentar seu desfrute. Isso ele próprio deve assumir. Prabhupada. De acordo com diferentes posições e atitudes, existem 4 ashramas: Brahmachari, Grihastha, Vanaprastha e Sannyasa. O que significa que nem todos estão na mesma plataforma, há diferentes plataformas. Mas a ideia global é que abandonemos a propensão ao desfrute. Isso é o que queremos. Pushta Krishna. Segundo lemos no Srimad Bhagavatam, Shukadeva Goswami visitava os chefes de família de manhã apenas o tempo necessário para dar-lhes um pouco de conhecimento espiritual. E nessas ocasiões aceitava um pouco de leite que lhes ofereciam. Logo, os sannyasis renunciantes não tinham o hábito de conviver muito intimamente com os chefes de família por causa desse espírito de desfrute e das consequências de tal tendência. O mesmo ocorre com aqueles membros de nossa sociedade que preferem praticar o celibato. Eles sentem que a companhia de pessoas imbuídas desse espírito de desfrute é um tanto prejudicial à sua vida espiritual, mesmo quando tais pessoas também são membros desse movimento. Prabhupada. Qual é então sua proposta? Acha que devem ser mandados embora? Madhudvisha. Se eles não se associarem com outros devotos, jamais se purificarão. Tamal Krishna. Não é esse o problema, pois todos se reúnem no templo para os kirtanas, palestras, para tomarem praçada. Essas atividades são comuns para todos. Não há razão alguma para que não mantenhamos tais atividades à disposição de todos os ashramas. Porém, quanto à moradia, cada um deve ter seu canto. Prabhupada. Agora, vocês estão reclamando que, mesmo no templo, marido e mulher conversam. Prabhupada parecia quase tímido pela maneira como ia aos poucos conduzindo e manipulando o assunto. Além disso, era evidente que pretendia deixar se expressarem as mentes e os corações de seus discípulos divididos. Tamal Krishna. Sim, eles não conversam sobre o Srimad Bhagavatam. Prabhupada. Isso você vê em toda parte. Bhagavata. Às vezes reclamam que os brahmacharis demonstram aversão em demasia.
Mas acaso não é essa uma das qualidades de um brahmachari? Que ele deve ter um desdém sadio pelo gozo dos sentidos? Prabhupada: não entendi bem. Os devotos aproximaram-se o mais que puderam de Prabhupada para prestar atenção à conversa e agora chegava a um ponto importante. Pushta Krishna disse: ele está dizendo que às vezes os brahmacharis e até os sannyasis demonstram uma forte aversão à companhia de mulheres e à vida familiar. Os grihastas, por sua vez, criticam os sannyasis e brahmacharis, dizendo: isso é fanatismo. Segundo os grihastas, isso é tão ruim quanto o espírito de desfrute, pois o sannyasi demonstra estar meditando na mesma coisa, só que com atitude aversa. Então a pergunta de Bhagavata Das é melhor ser neutro ou averso? Prabhupada: tudo isso é fanatismo. A verdadeira unidade está em promover a consciência de Krishna. Kalau nastyeva. Na Kali Yuga ninguém consegue seguir nada estritamente. Nem eu, nem você, nem ninguém. Se você me critica, então nos afastamos de nossa verdadeira vida de consciência de Krishna. Pushta Krishna: então é correto dizer que caso não sejamos conscientes de Krishna, sempre haverá algum outro problema, mesmo não sendo o problema do grihasta? Prabhupada: sim. Devemos sempre lembrar que nem o grihasta, nem o brahmachari, nem o sannyasi conseguem seguir estritamente todas as regras e regulações. Na Kali Yuga isso não é possível. Se eu só fizer criticá-lo e se você só fizer me criticar, então isso será partidarismo e nossa missão verdadeira ficará comprometida. Portanto, Chaitanya Mahaprabhu recomenda a realização persistente no Harinama, o cantar do mantra Hare Krishna, que é uma atividade comum a todos. Grihastas, vanaprastas, sannyasis. Eles devem sempre cantar o mantra Hare Krishna, então tudo será resolvido. De outro modo é impossível avançar. Acabaremos nos emaranhando num mundo de detalhes. Isso chama-se Niyamagraha. Acho que já expliquei isso. Madhudvisha: sim, no néctar da instrução. Niyamagraha não é bom. Niyama significa princípios reguladores e agraha não aceitar. Já agraha significa o contrário, ansioso demais para aceitar os princípios reguladores, mas sem fazer avanço espiritual nenhum. Ambos chamam-se Niyamagraha. Logo, o princípio básico é que não se recomenda Niyamagraha. Se avançarmos em consciência de Krishna pelo simples método de cantar 24 horas por dia, Kirtaniya Sadahari, então tudo será resolvido automaticamente. Em Kali Yuga vocês não encontrarão ninguém que consiga seguir tudo à risca. Isso é muito difícil. O nosso poeta Allen Ginsberg sempre me acusava: Swamiji, o senhor é muito conservador e estrito. Na verdade, eu lhe dizia: jamais fui estrito, tampouco sou conservador. Se eu me tornasse conservador, não conseguiria viver aqui um instante sequer. De modo que não sou nada conservador.
Eu já morei com um rapaz, Carl Jürgens, que guardava carne para seu gato na geladeira. Eu cozinhava a minha comida e guardava naquela geladeira. O que se há de fazer? Eles haviam conversado durante mais de 1 hora e Prabhupada dava-lhes instruções definitivas. Mas o assunto ainda não estava encerrado. No entanto, era evidente que Prabhupada era quem mantinha tudo sob controle. Mais tarde, naquela manhã, 350 devotos chegaram a Mayapur numa caravana de ônibus vindo do aeroporto de Calcutá. Para a maioria daqueles devotos, aquela seria a primeira visita a Mayapur, e a euforia deles ofuscava o cansaço da longa jornada desde o Ocidente. Livre de preocupações mundanas, eles tinham vindo à Índia para visitar o Sri Dhamma Mayapur e ver Srila Prabhupada outra vez. Após 3 horas de estrada, os ônibus finalmente chegaram aos arredores de Mayapur, os templos da Gaudiya Mata, a Shrivasa Angana, o Samadhi de Bhaktisiddhanta Sarasvati e o local onde nascera o Sr. Chaitanya Mahaprabhu, um após o outro descortinavam-se antes dos olhos dos devotos enquanto os ônibus prosseguiam pelas curvas tortuosas da estrada Bhaktisiddhanta, com as buzinas tocando quase sem parar. Aldeões a pé, em rickshaw, búfalos, cabras e vacas corriam para os lados, abrindo caminho para os ônibus. Os residentes locais observavam com curiosidade e surpresa aquela procissão de centenas de bhaktas ocidentais que chegavam para celebrar o Gaura Purnima. Enfim, os devotos avistaram na paisagem horizontal de Mayapur a cor rosada e bela arquitetura do Mayapur Chandrodaya Mandir, da ISKCON, o local que Srila Prabhupada preparara para eles, o lar sobre o qual eles tanto tinham ouvido. À medida que os ônibus se aproximavam do portão da propriedade da ISKCON, os devotos davam vivas ao verem as novas cúpulas do templo e os campos floridos. E a ânsia deles de ver Srila Prabhupada era cada vez maior. Haveria formalidades, tais como registrar-se no festival e receber um quarto, algumas dificuldades para localizar os alojamentos e instalar-se neles, mas nada importante. Eles estavam em casa agora, na companhia de devotos antigos. Logo eles poderiam ir banhar-se no Ganges e ficariam a par da programação de parícrimas nos lugares sagrados. Alguns devotos foram descansar, ao passo que outros foram ao encontro de amigos de diversas partes do mundo, inteiraram-se das últimas notícias e foram acautelados por devotos experientes quanto à forte correnteza do Ganges e orientados sobre como evitar a disenteria e os mosquitos. À noitinha já estavam todos acomodados em seus quartos e já haviam tomado prasadam. Os músicos de Chennai, num pequeno quarto em cima do portão de entrada, começaram a tocar uma raga vespertina. O céu escureceu e os devotos começaram a se reunir na bem iluminada sala do templo para participarem de um kirtana gigantesco. Esses devotos vinham trabalhando arduamente em diversas cidades ao redor do mundo, e vir a Mayapur era como receberem a recompensa por suas austeridades e serviço paciente. Agora eles podiam relaxar e desfrutar da vida espiritual sem quaisquer outras responsabilidades, senão a de adorar as deidades, de ver e ouvir Srila Prabhupada, cantar Hare Krishna e simplesmente ser consciente de Krishna, namorada eterna do Sr. Chaitanya.
Ao ficar sabendo que quase 600 devotos estavam agora reunidos em seu lugar de adoração em Mayapur, Prabhupada ficou muito contente. Perguntou se a praçada e as acomodações eram suficientes e se haveria uma programação intensa para manter todos ocupados. Se não, disse ele, se os devotos ficassem ociosos, acabariam doentes ou tagarelariam. Ele diz que todos deveriam simplesmente cantar Hare Krishna, sair com os parikramas e ocupar-se em Krishna Katha. Alguns dos recém-chegados, especialmente os presidentes de templo, foram atraídos para a dissidência relativa a grihastas e sannyasis. Agora que todos os presidentes de templo estavam juntos, eles convocaram uma reunião especial, reacendendo o descontentamento de todos. Eles não gostaram das resoluções que restringiam a posição dos grihastas na ISKCON, e enquanto falavam e comparavam opiniões, descobriram o foco específico de seus ressentimentos. A maioria das objeções partia dos presidentes de templos norte-americanos e apontava para o grupo Radha Damodara de Sankirtana itinerante, liderado por Tamal Krishna Goswami. O conflito vinha se armando desde pelo menos um ano antes, quando Tamal Krishna formara seu grupo Radha Damodara. No transcurso daquele ano, o grupo crescera, contando com cerca de 150 devotos que viajavam por toda a América do Norte e distribuíam os livros de Srila Prabhupada. Prabhupada elogiara o grupo, responsável por 30% a 40% do total de dinheiro remetido para a BBT americana. Os rapazes do grupo de Radha Damodara viviam como sannyasis espiritualmente avançados, desenvolviam características de austeridade e desapego e eram capazes de permanecer celibatários com muito entusiasmo e sem necessidade alguma de casamento. O grupo Radha Damodara quebrou todos os recordes de distribuição de livros e ultrapassou todas as outras zonas e templos. Verdadeiro exército de elite de soldados de Sankirtana. Eles eram reconhecidos líderes mundiais da distribuição de livros. Mais de 80 membros do grupo haviam chegado ao festival de Mayapur, sendo alojados num setor reservado especialmente para eles do melhor prédio do Chandrodaya. Porém, em seu fervor pela renúncia e pela liderança de Sankirtana, alguns brahmacharis do Radha Damodara haviam desenvolvido uma atitude condescendente com relação à vida do templo e aos devotos casados, a tal ponto chegar a esse conceito materialista que alguns rapazes julgavam o valor de um devoto pela cor de sua roupa. Branca, no caso dos grihasta, ou açafroado, no caso dos sannyasis e brahmacharis. Ninguém que vestisse branco podia ser um devoto espiritualmente avançado. Pelo menos esse era o conceito errado que, segundo os presidentes de templo, havia se desenvolvido entre alguns dos membros mais imaturos do grupo de Radha Damodara. No entanto, o maior ressentimento era mais prático do que filosófico. Os presidentes alegavam que o grupo Radha Damodara estava roubando devotos dos templos. Os presidentes de templo compararam histórias e citaram numerosos exemplos para provar que os devotos ocupados em serviços nos templos estavam sendo aliciados para juntarem-se ao grupo Radha Damodara. Segundo informavam os presidentes, estava-se utilizando de maneira bem oportunista a filosofia de que os sannyasis eram superiores aos grihastas para convencer rapazes, os melhores dos brahmacharis, a abandonarem seus postos no templo de Prabhupada e alinharem-se ao grupo Radha Damodara. Isso costumava causar sérias dificuldades. Os presidentes de templo consideravam que a pregação do grupo Radha Damodara era desequilibrada e motivada por interesses egoístas.
A discórdia intensificara-se de tal maneira que em alguns templos era proibida a visita do grupo Radha Damodara, e outros haviam impedido que sannyasis do Radha Damodara dessem aula aos devotos. Contudo, os devotos do Radha Damodara encaravam essas restrições como mais uma prova da mediocridade e do apego dos devotos casados. Srila Prabhupada esperava um momento propício para tratar daquele assunto volátil, enquanto se dedicava a seus deveres, recebendo convidados e supervisionando a administração do templo de Mayapura e do festival. Dava aulas diárias no templo e satisfazia a todos. No entanto, revelou a seus servos e secretários que a dissidência estava lhe causando ansiedade. Incomodava-o saber que os presidentes de templo estavam zangados. Houve uma tarde em que ele não conseguiu sequer dar o seu cochilo devido à preocupação. Isso é coisa muito séria, disse ele a Hari Sauri durante a massagem. Essa divergência entre sannyasis e grihastas. Tudo será posto a perder. Hari Sauri comparou aquele cisma ao cisma que destruíra Gaudiya Mata. Em outra ocasião, sentado em seu quarto, Prabhupada pegou um belo marcador de livros que uma brahmacharini fizera para ele. Serviço tão bem feito, disse ele, como se pode recusá-lo? Eu jamais as impedi de servir simplesmente por serem mulheres. Rameshvara veio ao quarto de Prabhupada para mostrar-lhe alguma das recentes publicações de BBT. Primeiro eles falaram de negócios, mas depois voltaram a tocar o assunto sannyasi grihasta. Enquanto Rameshvara punha-se a apresentar sua opinião, Prabhupada pediu que se chamasse outros sannyasis e membros do GBC para participarem da conversa. Rameshvara defendia a causa dos templos, relatando alguns dos problemas financeiros e práticos que os templos enfrentavam devido à perda de homens para o grupo de Radha Damodara. Com a saída dos rapazes, a distribuição de livros diminuía naqueles templos. Em vista da intensa propaganda a favor da adesão aos grupos motorizados de Sankirtana, como poderiam os leais devotos do templo permanecer satisfeitos ao arrecadarem dinheiro principalmente para a manutenção dos templos, sem poder dar-se o luxo de distribuir livros? Os devotos do templo também queriam sentir o êxtase da distribuição de livros. Mas isso estava se tornando cada vez mais difícil devido às táticas mutilantes dos grupos motorizados de Sankirtana. Rameshvara pediu que Srila Prabhupada esclarecesse o equívoco filosófico de que grihastas não eram avançados o bastante para liderarem os brahmacharis. Prabhupada mencionou o sannyasi Chota Haridas, rejeitado pelo Sr. Chaitanya apenas porque se associara ligeiramente como uma mulher. Não obstante, o Sr. Chaitanya abraçara um grihasta, Shivananda Sena, ao ficar sabendo que a esposa de Shivananda Sena estava grávida. Prabhupada disse que, embora o relacionamento do Sr. Chaitanya com seu sannyasi fosse diferente do seu relacionamento com os grihastas, ambos eram transcendentais. Os grihastas eram incentivados a cumprirem seus deveres familiares e criarem filhos conscientes de Krishna. Dirigindo-se aos sannyasis presentes, Prabhupada disse que não lhe era apropriado intrometer-se tanto nas atividades dos devotos casados. Isso significava que os sannyasis estavam pensando mais sobre o sexo do que os próprios devotos casados.
Se os sannyasis conversassem o dia inteiro sobre vida familiar, acabariam ficando contaminados. Então Prabhupada contou uma história para ilustrar seu ponto de vista. Certa vez, 2 brahmanas estavam para cruzar um rio quando apareceu uma senhora a qual precisaria de ajuda para atravessar o rio. Um dos brahmanas ofereceu-se para carregá-lo nas costas. O outro brahmana ficou chocado, mas não disse nada. Após a travessia do rio, a senhora agradeceu-lhes muito e seguiu seu caminho. Os 2 brahmanas continuaram a caminhar, porém, por horas a fio. O outro brahmana não deixava de falar sobre o incidente. Deixaste aquela mulher contar em tuas costas e tocar em teu corpo, disse ele, prosseguiu falando. Por fim, o outro Brahma o corrigiu. Eu a carreguei nas minhas costas por 10 minutos, mas tu as tens carregados em tua mente pelas últimas 3 horas.